Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, a partir desse último vídeo que eu postei, de 57 minutos e alguns segundos, de quase uma hora, eu resolvi postar vídeos mais longos, vídeos de 1 hora ou mais, vídeos de 30 minutos também é aceitável, vídeos de 20 minutos também é aceitável, no mínimo 20 minutos, mas eu vou sempre buscar fazer vídeos de 40 minutos ou mais, vídeos de 1 hora ou mais, porque Deus me revelou que os preguiçosos não irão morar nos céus. Os preguiçosos não conseguirão viver, porque tem preguiça de fazer o que deve ser feito para viver. Tem preguiça de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, de fazer o bem para colher o bem, os frutos para poder se alimentar e assim viver, porque sem o alimento não consegue viver, sem se alimentar não consegue viver, e a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e luz para o nosso caminho. Portanto, muitos têm preguiça de ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode até parecer que estão ouvindo a voz de Deus. Pode até parecer, porque muitos até são conhecedores da Bíblia. Então parece que conhecem a verdade, mas não conhecem a verdade, porque não têm amizade com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, logo são inimigos de Deus. Ou seja, não estão ouvindo a voz de Deus. É Deus que está falando agora, é Deus que está falando, mas estão rejeitando, não estão aceitando a voz de Deus, porque Deus diz: não mentirás, e estão mentindo. Deus diz: não adulterarás, e estão adulterando. Deus diz: não se prostituem, e estão se prostituindo. Portanto, estão preferindo dar ouvidos a espíritos enganadores do que a voz de Deus. Então, esse povo tem preguiça de ouvir a voz de Deus, tem preguiça de fazer a vontade de Deus. Até porque é difícil fazer a vontade de Deus, ainda mais nos tempos de hoje, pois estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias difíceis, onde será difícil servir a Cristo, assim diz o Senhor, porque a maldade está grande, é muita maldade, é muita depravação. Então é difícil fazer a vontade de Deus, exige de nós esforço. Não é fácil deixar de nos vingar quando alguém nos faz mal, e ainda a nossa carne inclina-se para o pecado.
A natureza humana é caída. A natureza humana é pecaminosa. A natureza humana é movida pela influência do diabo. Portanto, o homem é mau por natureza. A mulher é má por natureza. O ser humano é mau por natureza. Então, maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem muitos que estão confiando no homem, que estão confiando até em si mesmos, e é por isso que estão enganados, que estão confundidos, que estão iludidos. Então é difícil servir a Deus, porque o homem é mau por natureza. Não é fácil. São muitos que estão andando na carne, e aqueles que andam na carne são conduzidos pelo diabo, não são conduzidos por Deus. Então não é fácil servir a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entrarão por ela. Realmente estamos vivendo os últimos dias. A verdade é que exige de nós muito esforço até para entendermos as coisas do Espírito de Deus. Eu não quero ser sábio a meus próprios olhos. Eu quero... A verdade é que todos são capazes de entender as coisas do Espírito de Deus. Basta usar o poder de raciocínio que Deus deu para todos nós, seres humanos. Então todos são capazes de entender as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus. Mas muitos estão preferindo andar na carne, e o homem carnal não conseguirá entender as coisas do Espírito de Deus, porque não está buscando a Deus, não está se esforçando para fazer a vontade de Deus. Então, muitos têm preguiça de ouvir a voz de Deus. É um pouco complicado as coisas espirituais, porque é algo que a gente não vê fisicamente. Então não é fácil. É por isso que eu decidi fazer vídeos mais longos, porque eu quero falar mais de Deus, e eu quero que as pessoas se esforcem, tenham prazer em ouvir a voz de Deus, porque eu tenho prazer em ouvir a voz de Deus. E até agora eu não vi alguém falando sobre todas as coisas e tirando proveito para falar, para pregar o Evangelho do Reino de Deus, como eu estou fazendo.
Então é muito bom pregar contra o pecado, ouvir uma pregação contra o pecado, saber que tem gente que está lutando contra o mal, que está se posicionando contra todas essas coisas do mundo, porque os inimigos não param. É sempre as mesmas maldades que fazem, é sempre as mesmas maldades que fazem, é as mentiras que praticam, é os fingimentos desses filmes, dessas novelas, desses seriados. São muitos fingimentos, é sempre as mesmas maldades, as mesmas chocarrices, rindo das misérias que fazem. Então, a palavra de Deus é para a nossa defesa. É importante a gente sempre ouvir a voz de Deus e rejeitar as coisas do mundo. Então, quero somente aqueles que estão buscando a Deus sinceramente, que estão tentando lutar contra o mal, mas não estão conseguindo. Então, por isso eu conto os meus testemunhos, para que saibam que, independente de qualquer coisa, do mal que me fazem, eu permaneço de pé, porque Deus é fiel. Então a palavra que eu tenho é: confie em Deus, porque Deus é fiel e a palavra de Deus irá se cumprir. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, assim diz o Senhor. Então é Deus que está falando agora, é Deus que está me usando para falar. Estão preferindo dar ouvidos a esses influenciadores malignos, influenciadores do inferno, influenciadores que têm bastante visibilidade, glória dos homens. Estão sendo enganados, estão preferindo dar ouvidos a essas pessoas do mundo, do que a um homem de Deus, que Deus usa para falar. Deus está me usando para falar. Então quero somente os verdadeiros, os sinceros, os que amam o bem, porque na vontade de Deus não há o mal. É prazeroso ouvir a voz de Deus. É muito bom saber que tem pessoas lutando contra o mal, lutando contra a hipocrisia, lutando contra a injustiça deste mundo. Lutando contra esses criminosos, contra as imoralidades, contra as perversidades, depravações. Estão influenciando as crianças, destruindo as crianças. As crianças, muitas delas já não têm mais a pureza de uma criança, já não é mais pura, já não é mais inocente. Não consigo ver Deus nessas crianças, eu vejo o diabo. Crianças se prostituindo entre si, crianças xingando palavrão, fazendo essas dancinhas sensuais,
crianças de biquíni na praia, de sunga na praia, escandalizando. Mas melhor é se matar do que fazer uma dessas crianças tropeçar. Por que Deus diz isso? Porque é um pecado que Deus abomina. E os pais se responsabilizam. Todos aqueles que influenciam as crianças, induzem as crianças a fazerem essas maldades, se responsabilizam e terão consequências. Não será fácil alcançar o perdão de Deus. Não será fácil. O único perdão que Deus não aceita, que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas esse de fazer uma criança tropeçar é um pecado que Deus abomina e não é fácil conseguir o perdão de Deus. Aliás, todo pecado não é fácil, porque é preciso se humilhar para Deus. Deus quer ver o arrependimento verdadeiro. Porque aqueles que são batizados pelo Espírito Santo de Deus, eles conseguem ver a gravidade da maldade que fizeram. Muitos estão tratando o pecado como se existisse pecadinho e pecadão, como se matar fosse muito grave, mas mentir não é tão grave assim. A verdade é que pecado é pecado, e ponto final. Então é muito grave viver na prática do pecado, viver mentindo. A verdade é que terão consequências. Então sofrerão as consequências. Essa é a verdade. Então não adianta. Deus quer os verdadeiros. Deus quer o povo que busca santidade, porque sem santidade não pode agradar a Deus. Então, mesmo eu sabendo que a verdade é que muitos vão olhar os meus vídeos longos e que falam de Deus, não vão visualizar, não vão querer visualizar por conta da preguiça. E muitos têm tentado me prejudicar, muitos têm tentado me calar. O YouTube não tem contabilizado todas as visualizações, porque são muitos que visualizam os meus vídeos e o YouTube não contabiliza, e o pouco que contabiliza não está visualizando o vídeo inteiro. Portanto, muitos têm preguiça. Essa é a verdade. Então eu quero somente os verdadeiros. Isso é para dificultar mesmo. Para dificultar mesmo, porque eu quero os verdadeiros. Tem alguns que estão se inscrevendo no meu canal, mas eu não estou vendo o apoio.
porque pregar contra todo esse mal deste mundo, contra todas as coisas deste mundo, não é fácil. Então, muitos estão me perseguindo, eu estou sendo odiado por muitos. Então, eu preciso dificultar para alcançar somente as pessoas que amam a Deus, porque eu quero somente as pessoas que estão comigo se posicionando contra o mal, que estão no exército de Cristo. Então eu vou falar de Deus, eu vou falar que a mentira é pecado, que o adultério é pecado, que essas músicas do mundo não louvam a Deus, louvam ao diabo, falam de um falso amor, porque Deus é amor e o homem é mau por natureza, a mulher é má por natureza e o louvor deve ser para Deus. Portanto, é um falso amor que eles adoram nessas músicas. Inclusive, Deus já me revelou que muitas dessas músicas são da macumba, estão adorando a demônios, mas estão escondendo, estão tentando esconder, mas estão adorando a demônios, estão invocando demônios através dessas músicas. Sem contar que o batuque do funk, a batida do funk é da macumba. Então, pode até ter músicas da macumba, músicas de feitiçaria, mas todos conduzem ao mesmo caminho, que é o inferno. Todas essas músicas do mundo são inspiradas pelo diabo. Portanto, essas músicas de sertanejo, funk, rap, trap, pagode, samba, é tudo do diabo. Tem outras também, outros estilos musicais, rock, são do diabo. Muitas dessas músicas são da macumba. Então, nós precisamos nos defender com a palavra de Deus, porque o inimigo ele quer nos atacar. O inimigo ele nos odeia, ele tem inveja de nós. E é por isso que ele vem nos atacar com essas músicas. O inimigo tem inveja, ele quer nos obrigar a ouvir essas maldades. Por isso que são muitos que colocam um som alto, às vezes está perturbado por conta do diabo, por conta dessas músicas de macumba. São obras do inferno feitas nas ocultas para perturbar essas pessoas. Estão com a consciência cauterizada. É por isso que colocam um som alto, querendo nos obrigar. Tem inveja porque não tem paz. Então tem inveja de quem tem paz. É do diabo essas músicas.
Portanto, eu vou falar. Eu sei que muitos vão me odiar. Muitos vão me odiar. E eu sei que quando nós nos posicionamos contra o mal, nós estamos lutando contra nosso inimigo espiritual. Portanto, nós estamos fazendo mal para o diabo, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, e não é isso que o diabo quer. E é Deus que está à frente dessa peleja. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. É Deus que está à frente dessa peleja. Então Deus dará a recompensa, porque Deus é Deus. Então Deus está dando a recompensa dos meus inimigos, dos inimigos da igreja. E a recompensa dos inimigos da igreja é o mal. Então eu me posicionando contra o mal, estou fazendo mal para os meus inimigos espirituais. Para os meus inimigos carnais, eu estou fazendo bem, que eu estou revelando a verdade. Mas muitos rejeitam. Muitos dão lugar ao diabo e passam a odiar. Tem o ódio do diabo. É como se estivessem derrotados, assim como o diabo. Estão mortos. Essa é a verdade. Mas eu vou permanecer contra o mal. O inimigo não vai me calar. Ainda que eu não alcance os inocentes, eu vou repreender o inimigo, porque eu sei que ele está me ouvindo e ele vai ser repreendido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então vai cair obra de macumba, vai cair obra de feitiçaria, vai cair obra de bruxaria, vai cair todas essas obras feitas nas ocultas, porque eu sei que enquanto eu estou falando, estão praticando mal nas ocultas, estão oferecendo sacrifícios malignos, malditos para os demônios, crimes de sangue são oferecidos para os demônios, crimes de sangue, torturam, estupram crianças, abusam de crianças, estupram mulheres, fazem muita maldade nas ocultas. Essas obras malignas estão fazendo nas ocultas, mas Deus está vendo, e eu sei que terão a recompensa, e a recompensa é o mal. Vão cair, terão um castigo eterno no juízo final, serão condenados, estão debaixo de maldição. Vai cair todo o mal preparado contra a igreja, preparado contra os inocentes. Vai cair toda a ferramenta preparada contra a igreja, não prosperará. Vai cair todo o mal. Deus manda fogo. Vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido, Satanás. Vai-te com tuas confusões, com homossexualismo. Vai cair toda obra maldita. Vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te repreenda, Satanás. Vai cair, já está decretada a derrota dos meus inimigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio. Porque Deus é Deus e ponto final. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E
Então o diabo está tentando destruir os homens, as mulheres, com a prostituição, influenciando muitos homens a se prostituírem e influenciando as mulheres a terem relações sexuais com mais de um homem. Então ele quer de toda maneira destruir os homens e as mulheres. É por isso que os homens e as mulheres estão entrando em extinção. É muito difícil ver um homem e uma mulher por conta da prostituição, do adultério. E a prostituição é fruto de arrependimentos. E é por isso que tem gerado o homossexualismo. É por isso que muitos homens que se relacionaram sexualmente com algumas mulheres acabaram se voltando para o homossexualismo por conta da prostituição, dos arrependimentos, porque é um fruto de arrependimento. Não gosta, vai buscar outra relação sexual com outra mulher, não gosta, vai buscar com outra, e assim sucessivamente. Estão tentando encontrar uma mulher, mas não encontram. No mundo não encontram. E assim acontece com as mulheres também. Estão tentando encontrar um homem no mundo, mas não encontram. Então isso gera um homossexualismo. Então estão destruindo o homem e a mulher, o princípio, porque Deus fez a mulher para um homem e foi para um homem só. Deus não fez um homem para a mulher. Muitos estão se confundindo, porque os homossexuais estão dizendo, ou o diabo está dizendo, melhor dizendo, que tem mulher que nasce em corpo de homem e um homem que nasce em corpo de mulher. Mas isso é mentira de Satanás. Isso não existe. Deus fez o homem e a mulher, Deus fez macho e fêmea, com características diferentes, com uma natureza diferente. Cada um tem a sua função. O homem tem a sua diferença em sua força física, tem maior força física que a mulher. A mulher já é um sexo frágil, já é diferente, já é mais sensível. Ou seja, tem essas diferenças. Deus deu uma função para cada um. E quem pratica o homossexualismo pratica a destruição. Porque sem um macho e uma fêmea, sem um homem e uma mulher, sem um casal, não tem como nascer outro ser humano. Portanto, estão destruindo o homem e a mulher. Deus deu autoridade para o homem, e as mulheres estão querendo tomar essa autoridade. Mas Deus manda a mulher ser submissa ao marido.
Deus deu uma função para cada um. Existe essa diferença, mas muitos não querem dar ouvidos à voz de Deus, e é por isso que o mal acontece. É por isso que o mal tem se multiplicado e a tendência é piorar. Muitos estão buscando justiça dos homens, querendo justiça, mas estão praticando mal, estão rejeitando a voz de Deus. Então terão consequências, não alcançarão justiça. A tendência é piorar. Não adianta se revoltar quando o mal acontece. Você está buscando o mal e depois reclama quando o mal acontece? Ou seja, estão confundidos, não estão conseguindo entender o porquê que o mal acontece. Se a maioria fizesse a vontade de Deus, o bem prevaleceria nessa terra. Mas muitos são chamados, poucos são escolhidos. Isso significa que a maioria faz o mal. E é por isso que o mal prevalece nessa terra. Até porque o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Portanto, não acrediteis nesses homens maus, nesses homossexuais. Não acrediteis nessas mulheres, nessas prostitutas. Não acrediteis nessas músicas quando dizem que é amor. Ou seja, Cristo não está ali. Não acrediteis quando disserem que Cristo está ali, porque Deus é amor. E esse amor que dizem nessas músicas do mundo é um falso amor, não é Deus. Então não acrediteis quando disserem que Cristo está ali. E digo também em relação a essas estátuas que esse povo idólatra adora, falando até que Cristo está ali, que Cristo é uma estátua. Não acrediteis. Cristo não está ali. Essa estátua do Rio de Janeiro que chamam de Cristo Redentor não é o Cristo Redentor, não é o verdadeiro Cristo. Cristo não é uma estátua, pode ter certeza. Não acrediteis. Estão tentando nos enganar, estão tentando nos iludir com a sensualidade que os tornam atraentes sexualmente. Mas não se iluda, porque a beleza está na perfeição. A beleza não está na opinião, porque se alguém disser que sim, outro pode dizer não. O mal é feio. É feio ver o seu filho matando. É feio ver o mal. Ou seja, o adultério, você adulterar o seu rosto com maquiagem, você está escondendo a sua face. É uma mentira que você está praticando
Sem contar que está destruindo o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Nosso corpo é o templo de Deus. E muitos estão destruindo o templo de Deus, fazendo tatuagem, furando o seu corpo com um brinco. E o templo de Deus, que somos nós, é santo. Portanto, estão adulterando, estão destruindo. É bonito ver alguém com pudor, com modéstia, com decência, transmitindo o bem, está transmitindo o bem. Então é bonito de se ver. Mas muitas mulheres estão usando saia curta, vestido apertadinho, saia apertadinha, saia acima do joelho, de calça, marcando o seu corpo, desenhando o seu corpo, sensualizando. Mulheres com decotes, sem pudor nenhum, pintando as unhas, deixando as unhas grandes igual de bicho, igual de animal irracional. Animal irracional que não corta as unhas. Essas unhas grandes não são simples, sabe? Não tem aquela simplicidade, aquela decência. Usando salto alto. O salto alto, vou te falar, usar salto alto é o mesmo que não ter o sustento verdadeiro. Até porque o salto alto faz a mulher ficar com o pé torto, capaz até de quebrar o pé, se tropeçar, e ainda qualquer empurrãozinho pode cair, qualquer vento forte cai. E todas essas coisas que eu estou falando sobre o salto alto tem um significado espiritual. Significa que a mulher que usa o salto alto não está de pé, está caída, não está firme sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ou seja, o salto alto é uma invenção maligna, uma invenção do inferno para derrubar as mulheres. Mas muitas não estão conseguindo enxergar, muitos não estão conseguindo enxergar o mal que está por trás disso, dessas vestimentas, dessas roupas sensuais. Precisamos nos atentar aos detalhes, vigiar, porque o inimigo quer nos enganar, ele quer nos iludir através de sua sensualidade. Ele está fazendo miséria. Muitos não estão enxergando a miséria que ele está fazendo, porque estão aceitando a maldição. Ao invés de rejeitar a maldição, estão aceitando, porque Deus quer abençoar, mas estão rejeitando a bênção de Deus. Muitos estão achando que estão abençoados, que são abençoados,
porque possuem riquezas materiais, mas não são abençoados. Não é bênção de Deus. Não foi Deus que deu, porque estão fazendo mal, estão trabalhando para o mal. Podem até não transgredirem as leis dos homens, mas estão praticando o pecado, não estão fazendo a vontade de Deus, estão adulterando, se prostituindo, escandalizando, induzindo as crianças a fazerem maldades, xingarem palavrão, cantarem essas músicas cheias de imoralidades, cheias de depravação, essas músicas mentirosas. Portanto, não estão abençoados, não é bênção de Deus, estão trabalhando para o mal, são homens maus, são mulheres más, ruins, pessoas ruins. E eu vou me afastar dessas pessoas. E é por isso que eu estou sendo odiado, estou sendo perseguido, estou sendo prejudicado, estou desempregado. Mas eu terei a minha recompensa. Eu posso até ser pobre nessa terra, mas eu serei rico no céu. Estão se achando ricos, mas não sabem que são pobres, cegos, nus, miseráveis, desgraçados. Podem até possuir riquezas materiais, mas todas essas riquezas que possuem não são bênçãos, são maldições, porque fizeram mal. Portanto, utilizam essas ferramentas, esse mal que colheram, para comprarem novas ferramentas para fazerem mais mal ainda. Utilizam essas riquezas para fazerem mal. Mal até mesmo para si mesmos, comprando drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. A verdade é que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam. Por exemplo, o cigarro, a bebida alcoólica faz mal. Estão se matando aos poucos, estão comprando armas que matam a si mesmos, sem contar que influenciam outras pessoas, porque se estão utilizando essas coisas, é o mesmo que mostrar que dizer que aquilo os faz bem, quando na verdade é mentira, não faz bem. Então, estão fazendo mal, estão transmitindo mal, estão escandalizando. E as crianças acabam sendo influenciadas por conta dessas maldades que praticam. É muita maldade. É tanta maldade que nos indica que estamos próximos do fim.
e a ciência tem se multiplicado. Isso é um dos sinais do fim. E o que vai acontecer é que muitos homens vão acreditar, vão passar a confiar mais em si mesmos. Porque por conta de sua inteligência, por conta dessa ciência, e os últimos dias serão abreviados, como diz o Senhor. Ou seja, as coisas que demoravam para acontecer estão acontecendo mais rápido. A ciência tem se multiplicado mais rápido. O que demorava 10 anos, o que demorava 100 anos, está demorando 10 anos. Ou seja, as coisas estão acontecendo mais rápido, mais frequentemente, com mais frequência. Então os homens vai chegar um momento que os homens vão pensar que não precisam mais de Deus, que eles conseguem fazer tudo, dar conta de tudo, porque se acham muito inteligentes, sábios, tanto que humilham os outros, os que não têm recursos, os que não têm terra, porque aqueles que possuem riquezas materiais compram mais terras e não divide, não reparte o pão. São muitos que têm muitas riquezas, possuem muitas riquezas materiais, e a verdade é que a terra é rica, rica em alimentos, rica em água. Portanto, alimento é o que não falta. Dinheiro também não falta. Tem para todos, sem exceção. A fome acontece porque os homens são maus. Esses homens que têm poder por conta de suas riquezas materiais são maus. As autoridades deste mundo é do inferno, até porque o mundo está no maligno. Deus entregou este mundo para o diabo, tanto que o diabo tentou Jesus, oferecendo todos esses reinos deste mundo. Ou seja, o diabo está reinando nesse mundo. Todas essas glórias deste mundo, todas essas ilusões pertencem ao diabo. São uma falsa riqueza, é uma falsa riqueza. Porque o mundo passa, menos a palavra de Deus. Então eu repreendo Satanás, assim como Jesus o repreendeu pela palavra de Deus, porque ele vem tentando nos enganar, nos iludir, nos oferecendo os prazeres deste mundo, dizendo que a prostituição é bom, dizendo que o adultério é bom, dizendo que a prostituta é boa, mas é tudo mentira de Satanás. Vai-te, Satanás, com suas mentiras, com suas confusões, com o homossexualismo, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então,
O inimigo é repreendido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é a nossa espada. A palavra de Deus é a minha espada. É a espada da igreja. O inimigo vai cair pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Já está decretado a derrota dos meus inimigos, a derrota dos inimigos da igreja, a derrota dos inimigos de Deus. Deus é Deus, não adianta. Deus é absoluto. Deus é o Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus irá se cumprir. Já está se cumprindo. Todas as profecias vai se cumprir. Não adianta. Vai se cumprir. Todas as profecias, tudo o que Deus disse e tudo o que Deus diz vai se cumprir. Se cumpre. Porque Deus não é Deus de mentira. Deus é Deus de verdade. Portanto, aqueles que fazem o bem, colherão o bem. E quem colhe o bem, só pode dar o bem. Mas aqueles que fazem o mal, colherão o mal. E quem colhe o mal, só pode dar o mal. Portanto, não pode a árvore má produzir bons frutos. E não pode a árvore boa produzir maus frutos. Então, aqueles que me ouvem viverão, porque o que eu falo é fruto do que eu plantei. O que eu dou é fruto do que eu plantei. É alimento de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e luz para o nosso caminho. Então, é Deus que está falando. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E o inimigo sabe que é Deus que está falando. Muitos se confundem porque dão lugar a ele, dão lugar ao diabo. Mas o inimigo sabe que é Deus que está falando. E ele é repreendido pela verdade, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Então, ele não consegue enganar aqueles que ouvem a voz de Deus. Ele só consegue enganar aqueles que ouvem a voz dele, a voz do diabo. Porque aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo não serão confundidos e não serão abalados. Portanto, é importante, é preciso a gente confiar em Deus, porque Deus é fiel e a palavra de Deus irá se cumprir. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, assim diz o Senhor. Escolha as suas amizades, não sejais como os hipócritas, não sejais companheiros dos tolos. Não dê apoio à sujeira que fazem. Os inimigos podem pensar que estão ganhando, mas a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Portanto, assim eu quero abençoar a igreja. Deus abençoe a igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e serão confundidos e transtornados todos os que me perseguem e me espiam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é fiel. Amém.